Cursou mestrado pela Unisanta em Direito da Saúde. É sócio titular do escritório Marçaioli e Marçaioli Advogados Associados. Classificação em Rotary, Advocacia Civil. Atividade rotária, intercambista do IEP para a Bélgica no ano de 1992, para o Rotary Club Bruxelas, Renaissance, distrito 2150, 2150. Em janeiro de 2001, foi admitido no Rotary Club Santos. De 2002 a 2007, foi coordenador da Comissão de Intercâmbios de Jovens IEP para a Europa. Em 2003, foi IGE, intercâmbio de grupos, fez parte do IGE, intercâmbio de grupos de estudos da Fundação Rotária, na qualidade de Team Leader, do distrito 6.400, na região de Michigan e Ontário, no Canadá, Michigan, nos Estados Unidos, e Ontário, no Canadá. De 2004 a 2005, foi diretor distrital de serviços internacionais na governadoria do Altimar Augusto Fernandes. De 2005 a 2007, foi chairman do grupo do IGE, do distrito 4.420, no ano da governadoria do nosso governador Roberto Herrera e do governador Marcelo Reich. De 2007 a 2008, foi presidente realizador do Rotary Club de Santos. De 2008 a 2010, 2009 a 2010, foi secretário da governadoria do distrito 4.420, no ano do governador Roberto Luiz Barroso Filho. 2012 a 2013, foi instrutor distrital. 2011 a 2014, foi chairman do programa de intercâmbio Rotary da Amizade. 2013 a 2014, coordenador assistente da área 9, Santos. De 2014 a 2016, coordenador distrital de assuntos jurídicos. 2019 a 2022, membro da comissão distrital de DQA. 2023 a 2025, assessor jurídico da BID, que é a Associação Brasileira de Intercâmbios de Jovens. E, por fim, governador eleito do distrito 4.420 para o ano rotário 2024-2025. Feita a leitura do currículo, governador Marcelo Marçaioli, a palavra é sua. Bem-vindo ao nosso clube, aos nossos clubes. Muito obrigado, Pedro, e muito boa noite a todos. É uma alegria, sim, inenarrável estar aqui vendo a junção de dois distritos, né? A gente, o 4420 junto com o 4560, da minha amiga, eu estava brincando, a minha gêmea, porque seremos governadores juntos, a Carmen, e a gente tem se encontrado muito aí nos treinamentos, e a Carmen é legal, porque a Carmen me manda toda hora, ela vem no privado, quero saber uma coisa, me conta. O que é legal, porque a gente não pode ter barreiras, melindres e timidez entre os nossos pares no Rotary. Então, a gente tem que perguntar e conversar sempre que a gente achar que isso é necessário. E a Carmen é muito bacana, porque toda hora, quando ela tem alguma coisa legal, ela divide. Quando tem alguma coisa que ela quer saber, ela pergunta. Mas ela também é muito generosa e ela divide coisas que caem, às vezes, no colo dela. E a gente tem aqui também um terceiro governador eleito, que é o Luiz Carlos, que é do 4640, que é o maior distrito do Brasil, tem mais de 3.000 rotarianos, 3.300 daqui a pouco, e que é um grande amigo aí do nosso grupo também. Tem muita gente aqui da equipe distrital, muito feliz de ver também o Rotary de Varginha presente aqui, né? Mesmo aqueles que são imigrantes de Varginha, que eu já descobri que tem um monte de gente que morou aqui em São Paulo, nasceu em São Paulo, é de São Paulo, mas tá lá em Minas, né? Mas é muito bom estar com todos vocês aqui. E a gente vai falar de um tema hoje que é sempre muito atual. Aldo, você vai conseguir compartilhar a apresentação? Ou você já está está mudo aí? Você está como co-host. E aí eu consigo compartilhar, é isso? Você consegue, isso. Tá. Então, espera aí, eu preciso só achar a apresentação, porque eu achei que você já estava com ela. Mas tudo bem, é melhor eu vou fazer sem apresentar os slides então, porque senão eu vou perder muito tempo, eu vou ter que localizar e a gente não precisa também. Vamos direto para o que interessa. A gente vai falar hoje sobre resolução de conflitos. E o que eu queria que vocês entendessem? Eu falei disso agora no domingo, na DIRC, na Assembleia de Treinamento de Rotaract Interact. Falei para os jovens, já falei em pelo menos 10 clubes de Rotary daqui sobre esse tema. E por que esse tema? A gente está brigando demais no Rotary? Tá,
gente está brigando demais ainda, e não é só no Rotary, não. Em muitas instituições. A gente acha que a gente se recuperou 100% de pandemia. Eu acho que a gente está começando a tentar agora. A gente sofreu muito com isso. E os conflitos, eles são razão de intolerância. Eles são razão das pessoas terem desaprendido um pouco a viver entre si com carinho. Então, o que é um conflito? O conflito nada mais é do que a luta de cada um para a luta ativa por um resultado desejável. Cada um quer aquilo que acha certo para si. Então, eles lutam entre si para tentar isso. Qual é o problema disso? É que muitas vezes não é o mesmo ponto de vista. Muitas vezes não é a mesma pessoa, muitas vezes não é o mesmo objetivo, muitas vezes não é o mesmo método, enfim. Isso precisa ter um dos 3 caminhos tomado. Quais são os 3 caminhos possíveis no conflito? Você só tem 3 caminhos possíveis no conflito. O primeiro, evitar, adiar ou confrontar. Você tem os 3. Ou seja, eu posso simplesmente deixar ele de lado, eu posso adiar fingindo que ele não existe, ou posso confrontar e tentar resolver. E aí, o que a gente tem aí? A gente vai se deparar com a questão do bode na sala, né? O que é o bode na sala? É uma expressão que a gente usa muito, mas é o fazendeiro que tinha um problema de comunicação muito grave na família dele e ninguém se conversava. E ele achava que tinha que conversar coisas muito importantes com a família não conversava. Irritado com isso, um dia ele tem uma ideia, ele bota um bode no meio da sala e fala assim, agora eu quero ver quem é que vai aguentar não falar sobre isso. Primeiro dia, todos em silêncio. Segundo dia, todos em silêncio. Terceiro dia, o bode começou a comer a sala toda e a feder. E aí, uma hora, um filho revoltado fala, quem que é esse bode aqui na sala? E aí o fazendeiro fala, finalmente vamos conversar sobre o assunto. Então, essa é a história do bode na sala, é simples assim. O que é mais fácil? Adiar, confrontar ou evitar? Não tem mais fácil. Mas o mais indicado é a gente confrontar. É a gente realmente ir para cima, é a gente realmente tirar da frente, como a gente diz. Por que isso? Porque a reação da gente é que vai determinar o que vai acontecer. Existe uma teoria muito interessante que chama teoria do 90-10. A teoria do 90-10, ela é... o Aldo conseguiu aí. Vamos lá, Aldo. Eu estou no terceiro slide. Tá o Stephen Covey ali. Pronto. O que é a teoria do 90-10? A teoria do 90-10, ela simplesmente fala o seguinte, o Stephen Covey é um dos maiores consultores da história dos Estados Unidos, um dos maiores consultores empresariais e de RH da história americana. E ele tinha essa teoria que dizia o seguinte, olha, 10% é aquilo que você não consegue controlar, 90% está sob seu controle. Aí você fala assim, Marcelo, não é possível. Você está me dizendo que num conflito, 10% é aquilo que vem aleatoriamente que o universo me manda e o resto é tudo eu? É exatamente isso. Tanto como resolvedor, quanto quando você é parte do conflito. Pode passar, Aldo, para o próximo. Você vai ver o seguinte, a crise ela é 10% do teu problema, a reação e a resolução é 90%. Stephen Covey dava o seguinte exemplo. Você tem uma família que está tomando café da manhã, o pai está todo arrumado de camisa branca e de gravata, e a filha vem e esbarra nele na hora que ele está tomando café, o café cai na camisa dele, ele fica sujo. E aí ele fica irritadíssimo, aquele café quente, a roupa suja, ele dá um grito, ele berra com todo mundo, fala para a menina diabo, fala palavrão, e fala assim, agora eu vou me atrasar, agora eu vou ter que me trocar. Vai, se troca, todo estressado, sai, passa o semáforo porque está irritado, toma uma multa, xingam ele vai para o trabalho, briga com o chefe, volta, chega em casa, a mulher está de cara amarrada porque ela não vai esquecer da malcriação que ele fez para a família toda. Olhem o que mandaram para ele, o café na camisa, e o que aconteceu. Stephen Covey fala o seguinte, vamos ver o mesmo cenário de outra maneira? Ele está tomando café, a filha esbarra e o café cai na camisa, ou seja, os 10% continuam sendo iguais. Ele respira fundo, porque ninguém é de ferro, e ninguém tem esse autocontrole de ficar feliz quando cai o café na camisa.
mas ele respira fundo, conta até 10, porque ele trabalhou muito isso durante a vida dele. E aí, o que vai acontecer? Ele vai chegar para a filha e falar: filha, presta atenção, quando o pai estiver tomando café, você precisa olhar. Você precisa olhar o que tem em cima da mesa. Agora eu vou ter que trocar minha camisa, eu vou chegar atrasado. Mas a filha gosta do jeito que ele conversou com ela e fala: tá bom, pai, vou prestar atenção. A mulher olha com aquela ternura, fala: pô, resolveu bem. Ele vai para o trabalho, fica tranquilo, porque ele já abstraiu o café na camisa. Volta, tá todo mundo contente, passa uma noite boa e vai dormir tranquilo. Vocês percebem que 10% é igual. O problema é igual. Os 90% é a forma de reação. Então, eu peço que vocês todos, dentro dos Rotaries, Rotaracts, Interacts de vocês, governadores, governadores eleitos, governadores assistentes e tal, prestem sempre muita atenção nisso. É muito mais como eu vou reagir do que o problema em si. E aí, pode passar para a próxima, Aldo. O que a gente também tem que ter em mente? Que os conflitos fazem parte e vão acontecer, não adianta a gente querer se livrar disso. A gente precisa tentar sempre buscar um modo mais construtivo para a resolução. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. O conflito, ele tem um lado de vantagens e um lado de desvantagens. E é um momento que todo mundo pensa assim, esse cara não está legal. Que tipo de vantagem a gente pode ter de um conflito? Vamos ver na próxima tela? Nós temos uma vantagem aí. Olha a vantagem. Temos aí pelo menos 5 boas vantagens de um conflito, de uma situação conflituosa. Primeira, um termômetro de algo não está bem. Se você acha que o seu clube é uma maravilha, é uma calmaria, é um mar que nada está errado nele, cuidado, cuidado. Porque é muito difícil num grupo de líderes das suas profissões, um grupo de gente que se destaca, de personalidade forte, como líderes normalmente têm, você ter 0 embate. Não procurem por isso, não quer dizer que você vai ter que ter, mas isso pode mascarar situações. Então, o conflito, quando ele acontece, não vejam como um todo uma coisa ruim. Veja assim, talvez seja uma janela de oportunidade para resolver algumas coisas, que leva a gente para o item 2. É uma mola para a gente crescer individualmente e organizacionalmente. Ele mostra para a gente muita coisa que leva ao crescimento. E leva a gente ao item 3, que pode justamente ser o momento certo para falar assim, vamos aproveitar que isso está acontecendo, vamos tentar fazer aquilo que a gente sempre quis e chegar ali. É uma meta. Você pode aproveitar tudo isso num conflito. São bons elementos de socialização, porque trazem pessoas juntas para resolver os problemas e unem equipes. Quando a gente fala de bons elementos de socialização, a gente está falando de gente trabalhando junta para resolver. Mas, é claro, as desvantagens também estão aí. Quais são as desvantagens dos conflitos? Vamos lá, Aldo, mostre para nós quais são as desvantagens. A desvantagem do conflito, eu acho que a primeira grande desvantagem que a gente tem é que quem está envolvido sofre demais. Quantas vezes você já não teve envolvido em alguma situação estressante? Quem está em volta fala, calma, vai passar, não, fica tranquilo, não é nada, amanhã todo mundo já esqueceu. Mas você que está vivendo aquilo, no teu trabalho, no teu Rotary, na tua família, você somatiza aquilo. Você somatiza. Tem gente que fica doente. A gente fala, outro dia eu fui na fisioterapia, e aí o cara do lado estava me falando assim, caramba, meu médico me falou que a minha bursite foi por causa de estresse. Aí eu falei, jura por Deus que você não está mexendo no teu ombro de dor porque você estava estressado? Ele falou, é. Ele falou que o estresse me travou todo e acabou causando uma inflamação na bursa do meu braço, do meu ombro, né? Então, olha que coisa. Isso somatiza e traz danos para a gente. Claro, ambientes que não são produtivos geram desmotivação e incerteza, sobretudo num Rotary Club. Né? Você imagina um líder que fala assim, não quero resolver, tira isso, deixa para o próximo resolver. Eu sei que isso só acontece aqui em São Paulo, lá em Varginha não acontece, lá em Minas tenho certeza que ninguém deixa o problema para o próximo, ninguém põe debaixo do tapete para rolar o problema para o outro. Mas isso acontece em muitos lugares do Brasil, em muitos lugares do Rotary. Não resolve nada não. Só que isso gera muita desmotivação de quem está em volta e gera incerteza. Como é que será que vai ser o futuro da gente aqui dentro do clube se esse conflito não acabar? Esses dois estão se matando. Isso está reverberando em tudo.
Isso está replicando em todo mundo em volta. Daqui a pouco isso vai ser um problema até de quadro associativo. Terceiro, outra desvantagem muito grande. Quando ele se prolonga por muito tempo, você gasta recursos e perde produtividade. O clube que tinha que estar trabalhando para projeto, o clube que tinha que estar trabalhando para crescer, tinha que estar trabalhando para a Fundação Rotária, para fazer a campanha da polio, ele não trabalha. Ele respira e vive aqueles conflitos. Tem clube que é clube de treta, gente. Nossa, parece que o povo se alimenta do conflito. Então, este é um problema, tá? Quarto, distorcem comportamentos individuais. Eu gosto muito desse aqui, falei muito no domingo sobre isso. Muitas vezes, aquilo que a gente acha de uma pessoa não é aquilo que a gente vê em um conflito. A gente acaba julgando um companheiro porque ele age num conflito de uma maneira que a gente fala assim, nossa, esse cara é insuportável. E não é. E não é. O conflito leva muito a gente a isso. Aquela persona que mora dentro da gente que a gente não gosta dela. Todo mundo tem alguém que mora dentro da gente que a gente não gosta. Todo mundo. Aquele que quando você explode, você tá puto da vida, você fala às vezes alguma coisa para um companheiro, fala para alguém na tua casa, você não gosta daquilo. É aquela persona que gera o arrependimento, o remorso, o porquê que eu falei isso, por que eu agi dessa maneira, por que eu não me contive. Então, muitas vezes, essa persona não é quem eu sou. É o diabinho que aparece de vez em quando. Mas o conflito traz isso à tona. A gente precisa tomar cuidado, a gente que está em volta, para não julgar mal a pessoa. E, claro, tudo a ver com isso resulta em desperdício de tempo, esforço, tempo e energia. Tempo e energia com isso. Né? Tem uma frase de Nelson Mandela que eu gosto bastante. Pode passar. A gente deve promover a coragem onde tem medo, o acordo onde tem conflito e inspirar esperança onde tem desespero. É dessa forma que a gente tem que encarar um conflito. As partes envolvidas têm medo, conflito e desespero, angústia, estresse. E a gente pode, de fora, conseguir levar para eles coragem para a resolução, acordo para a paz e esperança para dias melhores. Então, eu gosto muito dessa frase de Mandela. Mas vamos ver quais são os pontos, então, importantes para a gente administrar o conflito. O que a gente pode usar como ferramenta para a gente chegar a uma boa resolução? Primeiro deles, criar uma atmosfera afetiva. Se você transformar aquilo num tribunal de julgamento, de inquisição, não vai dar certo. Olha, nomeia um defensor, nomeia um acusador e vamos ter um juiz. Não vai adiantar, gente. Isso não é um ambiente afetivo, isso é um ambiente muito, muito agressivo, até pesado, né? Segunda coisa, esclarecer percepções. O que é percepção? É como eu percebo o outro. É como cada um percebe a situação aí. Olha, nós temos um conflito. Vamos falar uma coisa que acontece muito dentro do próprio Rotary? O projeto. Eu quero de um jeito, você quer de outro. A gente briga. O que acontece? O projeto não sai do papel. O projeto não consegue acontecer, porque os dois não se entendem. Ele tem o patrocinador, esse aqui tem a massa de manobra. Mas o povo não trabalha se aquele ali também não estiver fazendo. Então, a gente precisa entender o que cada um está pensando. E mostrar o seguinte, você tem as necessidades individuais, eu entendo o que você está pensando, mas qual é a necessidade do grupo? Isso é muito importante. Mostrar o que o clube precisa e mais. Quem está na ponta? Gente, quem está na ponta, quem depende do nosso serviço, quem depende do nosso rotarismo, como é que essas pessoas estão vendo aquilo? Né? Olhar para o futuro e aprender com o passado para a gente poder viver o presente. Isso é fundamental. Esquecer que a gente tem que viver o presente é um erro mortal, mas esquecer aquilo que já deu errado e pensar em como a gente vai ter que andar para o futuro é um pecado tão mortal quanto. Gerar opções de ganhos mútuos. Sei que a minha amiga Denise, eu estou vendo pouca gente na tela, mas ela está assistindo, a minha coach preferida, a minha consultora de pessoas preferidas. E ela sabe o que é política do ganha-ganha. Ela sabe o que é política do ganha-ganha. Não tem política do só ganha, porque o só ganha é a via de uma mão só. É a turma do bom negócio, é aquele cara que só encosta em você porque ele quer ter a vantagem. A política do ganha-ganha é aquela onde todo mundo sai ganhando. Você não vai resolver o conflito se você apresentar uma solução em que só um lado vê vantagem.
Os dois lados precisam ver, bom, deixa eu ver, tá bom, eu vou ceder, mas eu ganho aqui. E ele vai ceder, mas ele também ganha ali. Tá bom, desse jeito funciona para mim. Então, mostrar isso é muito importante. Lembrem-se, gente, as pessoas envolvidas no conflito, elas têm uma cegueira involuntária. É involuntário. A pessoa não fica cega porque ela escolheu ficar cega. Não é? Você tem gente teimosa? Tem, claro que tem. Mas se você desse opção para essas pessoas no íntimo e falar assim, fala para você mesmo, você queria estar no conflito? Eu duvido que ela respondesse para ela mesma que ela queria. Então, a gente precisa trazer luz para essa cegueira, né? Quem assistiu o ensaio sobre a cegueira do Saramago, quando a coisa volta, é um negócio assim, as pessoas, quando elas perdem a visão, vamos falar de quando todo mundo para de enxergar. É um negócio terrível. Elas batem cabeça. Não é diferente num conflito, né? E aí, finalmente, não adianta nada, todo mundo se reúne, todo mundo faz tudo isso, mas não tem efetividade. A pior coisa que tem no roteiro é isso. Vamos fazer uma comissão, que não vai resolver nada. Vamos reunir um grupo, que não fará nada. Vamos fazer uma reunião, que não tem nenhuma ação propositiva. Então, não adianta. Pelo contrário, vai piorar. Porque você revolveu, remoeu aquilo tudo e não saiu nada de bom. Mas vamos ver uma outra coisa que é interessante. Será, Marcelo, que se a gente aplicasse a prova quádrupla, será, Aldo? Temos a prova quádrupla aí? Você tem ela no bolso para a gente ver? Opa, olha a prova quádrupla aí. E aí, olha o que eu coloquei ali do lado da prova quádrupla. Emprego correto. Vocês sabem aonde eu, a Carmen e o Luiz Carlos escutamos uma pessoa falando sobre o emprego correto da prova quádrupla? No treinamento de Orlando. E sabe quem foi essa pessoa? A presidente eleita de RI, Stephanie Urtick. Ela falou isso num dos painéis. Sabem o que ela falou? A gente usa errado a prova quádrupla. Sabe por que a gente usa errado? Porque a gente tem mania de jogar a prova quádrupla na cara do outro. O que significa isso, Marcelo? Primeiro sinal de conflito, você fala assim, pô, cara, você está errado, você rasgou a prova quádrupla. E, na verdade, quando a gente teve a invenção, um rotariano trazendo aí a prova quádrupla para a gente, o Herbert Taylor, ele faz o seguinte, a prova quádrupla ela é intrínseca, ela é feita para a gente se perguntar e não para eu lançar na cara do outro. O que eu posso fazer é o seguinte, provocar isso no outro e falar assim, cara, vamos fazer assim? Vamos começar nos perguntando sobre a prova quádrupla? Olha a pessoa que eu usei. Vamos começar nos perguntando sobre a prova quádrupla e é muito interessante, porque aí você consegue tirar alguma coisa dali. E isso nos leva ao próximo slide, que o Aldo já está aqui. Olha as diferenças quando eu envolvo o eu e o outro. Tá? O eu precisa de socialização, vive das suas experiências, tem suas próprias crenças e valores e tem um modelo mental próprio, só dele. Quando eu falo de eu e o outro, eu tenho que começar pelo respeito mútuo e pelos limites. E não é fácil, gente. Não estou vindo aqui falar que é fácil. É difícil. E eu tenho que ter muita empatia, compaixão e parceria. Qual é o problema aqui? Vocês vão no quadro do eu, vocês vão ver crenças e valores. E vocês ouvem um termo que é muito da moda e está muito em evidência, que são as crenças limitantes. As crenças que limitam, a crença que te puxa para baixo e fala assim, não muda, cara. Fica sentado no teu tapetinho de prego. Não sai dele. Não sai dele. Zona de conforto, para que você vai sair? Deixa o outro parar com isso. Você não. O teu modelo mental é esse. E esse é um problema. Porque a gente tem que fazer um exercício diário de evolução. E é muito complexo, gente. Não é fácil. Eu vou mostrar daqui a pouco condutas que podem evitar o conflito, e isso não é fácil. Eu quero concentrar agora para os próximos 2 slides na empatia. Na empatia e na simpatia. Por que isso é muito importante, gente? Nós temos, companheiros, pessoas que são empáticas, pessoas que são simpáticas. Qual é o melhor? Não tem. Qual é o errado? Não tem. Os dois ajudam numa resolução de conflito? Os dois ajudam. Agora, quem normalmente consegue resolver de maneira mais efetiva, talvez, vou dizer mais suave, nem sempre, mas
mais eficaz um conflito? O empático. Vocês vão entender por quê. Olhem no quadro embaixo, é uma diferença muito simples e muito fácil de entender quem é empatia e quem é simpatia. No primeiro quadro, eu sinto a tua dor. Segundo quadrinho, eu sinto muito por você sentir essa dor. O empático é o cara que sente a tua dor. Ele tem a capacidade de se transportar para o teu lugar. Os americanos têm um termo que chama on your shoes, nos seus sapatos. Ele consegue ficar dentro dos seus sapatos, sentindo tudo o que você está sentindo. O simpático, ele não tem essa capacidade tão aprofundada. Ele é capaz de se sentir talvez um pouco triste, talvez isso, mas ele sente por você sentir. Ele não sente a tua dor, ele sente por você sentir a dor. É algo um pouco menos profundo, mas também é um sentimento de carinho, é um sentimento de demonstração de apoio ao próximo. Só que a empatia, vocês vão falar, Marcelo, o que eu tenho que fazer então? Um exercício para ser empático? Não, não tente. Não tente. Não tente. Você pode até olhar o que é uma pessoa empática e tudo. Você pode, durante a sua vida, adquirir isso, mas sabe que você nem vai perceber? Você não perceberá, porque não é algo que você vai fazer assim, olha, amanhã me matriculo na faculdade da empatia. Isso é difícil. Você pode fazer se capacitar, fazer muitos cursos que vão te abrir os olhos, isso é muito legal. Você pode procurar uma psicanalista boa, que dê bons cursos, você pode procurar bons professores, bons consultores. Eu falei da Denise aqui, ela é a segunda secretária do nosso distrito. Eu escolhi por causa da energia em alta rotação, porque eu queria alguém que trabalhasse com gente em alta rotação. Então, você pode ouvir essas pessoas que sabem o que estão falando. Eu, advogado, eu não sou um especialista, mas eu adoro gente. Só que a empatia, pessoal, tem gente que nasce com ela. Vocês vão ver gente que você fala assim, meu, esse cara é o Miss Empatia. E você vai ver o Mr. Simpatia. Pois podem ser muito importantes na resolução de conflito. Não despreze nenhum papel. Todo mundo pode ser importante nessa. Aldo, vamos dar uma olhada nas principais diferenças dos dois aí? E antes eu quero falar para vocês 3 frasezinhas que mostram o que empáticos e simpáticos os dois podem falar numa resolução de conflito. Olha, não concordo, mas eu entendo. Olha, eu não penso assim, mas eu respeito o teu ponto de vista. E essa que eu adoro. Consenso nem sempre é unanimidade. Errou comum errotari. Isso não foi unânime, então não é um consenso. Gente, consensos não são unanimidades, tá? O consenso, eu posso ter gente discordando na plateia, eu posso ter gente discordando no meu quórum, mas que para o resultado final fala assim, eu não estou com você 100% nesse ponto de vista, mas para esse caso, para essa questão, eu acho que isso pode funcionar, então eu vou com vocês. Você percebe uma coisa, ele pode não concordar 100% com aquilo. Ele pode falar assim, eu continuo tendo meu ponto de vista, eu continuo achando que a minha solução é melhor que a de vocês, mas para o grupo, mas para o projeto pode ser que funcione. Então, pode colocar que foi consenso, que eu estou com vocês, eu vou caminhar junto. Então, não se iludam, porque se você disser que todo consenso é unanimidade, isso parte de um princípio muito perigoso, eu tenho que mudar a cabeça do outro. Isso é invasivo. Invasivo. Gente que acha que pode entrar na mente do seu próximo e mudar o que ele está pensando, está redondamente errado e está querendo invadir um espaço que só pertence a uma única pessoa no universo, nós mesmos, né? Vamos lá, Aldo, vamos ver agora divididinho o que temos de um lado e de outro. O empático, ele tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. O simpático, ele tem um sentimento que ele transmite para alguém, mas não é o de se colocar no lugar. Ele não consegue absorver aquilo do jeito que o empático, que é altruísta, ajuda o próximo e se aprofunda, tem. O simpático é muito agradável, ele é legal, ele se concentra em aspectos comuns. O que nós temos em comum? Então, assim, o simpático é um cara boa gente, o empático sofre junto contigo, ri junto contigo. O simpático pode até rir, mas o empático ri porque ele está emocionado, feliz com você, tá? Mas eu só queria mostrar os dois papéis.
procurem pessoas que tenham facilmente empatia, elas vão te ajudar muito nisso. E aí já estamos aí, faltando aí uns 30%, vamos ao algo muito interessante. Vejam a escadinha da escalada de um conflito. Eu achei muito interessante isso aqui, né? Por quê? Primeiro, a fonte disso aqui. Isso daqui foi tirado do Centro Dinamarquês de Resolução de Conflito. Aí fiquei me perguntando, que diabo Dinamarca sabe de conflito, meu Deus? Ô povo bom, ô povo pacífico e povo evoluído. Eu já fui para a Dinamarca 2 vezes, vocês não têm ideia da paz, do sossego que é. Mas eles são estudiosos da matéria. Vamos ver se isso aqui eu já consegui enxergar alguma vez na minha vida. Nós vamos começar pela base da pirâmide. E aí vocês vão ver que são 7 passos rápidos para a coisa terminar. Primeiro passo de um conflito, a divergência. As duas pessoas brigam e falam assim: vemos as coisas de modo diferente. O conflito não é tratado. Ele progride para o próximo passo. A personificação. A culpa é tua. A culpa é tua. Eu já personifiquei. O que era uma discordância de ideias, eu já vejo como uma pessoa que eu discordo. Não resolveu? Sobe para o 3º degrau. O problema aumenta. Já não é a primeira vez. Lembra aquele outro episódio? Eu já começo a procurar outras coisas que aconteceram que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo. Mas eu já começo a fazer ligações, porque a minha mente está sugestionada para aquilo. E aí ninguém trata aquele conflito. Lembra quando eu falei que tratar o conflito é uma boa solução? Vamos para o abandono do diálogo. Um vira para o outro e fala assim: quem se importa? Já nem escuto mais o que esse cara fala. Não adianta, olha, eu ignoro. Nada que esse cara falar vai me convencer do contrário. Se abandonou o diálogo. E aí nós estamos já extremamente com um conflito deteriorado. Nós vamos para o 5º ponto. A imagem do inimigo. Olha a tristeza do que eu estou falando. Um olha para o outro e fala: você não presta. Eu te odeio. Eu sei que é forte vocês escutarem isso. Mas o sentimento é de raiva do outro. É de raiva do próximo. E isso leva aonde? A hostilidade aberta, que é o penúltimo estágio do conflito. O que é a hostilidade aberta? Os fins justificam os meios. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer para botar esse cara para baixo. Eu vou xingar, eu vou difamar, eu vou fazer fofoca, eu vou fazer a intriga. E por trás ali, antes do conselho diretor começar, eu vou falar pro cara: não aprova o projeto não, hein? Não aprova. Só que eu esqueço que tem uma creche. Eu esqueço que tem uma policlínica precisando daquele negócio. Não, meu conflito com ele, a minha hostilidade com ele é mais importante. Aí não aprova o projeto. E aí o que acontece? O último estágio, que é o da polarização. Alguém vai dizer: eu vou sair daqui, eu vou embora. Para mim não faz mais sentido. E aí a pessoa sai do Rotary, isso quando os dois não saem. Do Rotary, da empresa, isso quando não é de uma família. Um filho, um cônjuge. Vocês vão falar: nossa, o Marcelo está pegando pesado. Não é pegando pesado. Lembra que a gente está conversando aqui para buscar as ferramentas de melhora, as ferramentas de construção. Então, isso aqui é um bom alerta. Essa escalada do conflito ela é muito interessante. E aí, para que isso não ocorra, o que nós vamos ver agora? As atitudes e condutas que são legais. Nós estamos quase chegando no fim, porque depois nós vamos ver os tipos de negociadores, que são muito engraçados até, mas são o que os americanos encontraram dos perfis. Primeira coisa, concentre-se nas ideias, chega de devagar. A pior coisa é aquele companheiro que viaja na maionese. Não, estou aqui vendo aqui, vocês conversando, o problema é esse projeto aqui, mas você sabe que lá no mundo, lá no Rotary da França, acontece tal coisa. Cara, se concentra naquilo. Aqueles dois que estão focados naquele conflito, eles querem ouvir falar daquilo. Discuta proposições. Ser propositivo é extremamente importante. É fácil você ser destrutivo, você ser crítico. Ser construtivo e propositivo é mais difícil, mas é essencial, tá? Eu tenho propostas. Cara, quantas vezes a gente não cansa nas nossas empresas daqueles caras que só trazem um problema na tua mesa? Cara, me traz uma solução, me ajuda a te ajudar. Ter objetividade tem a ver com o primeiro, concentre-se nas ideias. Ter consciência que se negocia o tempo todo, isso é muito legal. Vocês têm que ver o seguinte: neste exato momento eu estou negociando com vocês. O que, Marcelo? O que está negociando comigo? A atenção de vocês.
Quando eu estou falando, eu estou negociando. Atenção. Vocês negociam o tempo todo. Eu negocio o tempo todo. Você negocia até quando você está falando para o teu filho, quer que eu faça um pão na chapa? Você está fazendo isso para matar a fome dele, para ele não te encher o saco daqui a pouco, pô. Porque senão, daqui a pouco você vai estar lendo o teu jornal e ele vai falar, me faz um pão na chapa, pai. E ele vai te interromper no momento mais importante para você. Eu sei que é engraçado, mas essa negociação ela é essencial. E a gente precisa se conscientizar, tomar consciência de que no Rotary a gente negocia todo o tempo, gente. Todo o tempo. São líderes. A gente precisa do tempo todo conversar com as pessoas negociando. É para o bem isso, não é para o mal, não. Saber interpretar o comportamento e as reações. Difícil, muito difícil. Mas vocês vão... Não achem que vocês precisam saber tudo. Vocês precisam ter boas pessoas que saibam fazer isso com vocês. Não precisam resolver o conflito sozinhos. Vocês podem chamar um time. Eu vou montar um comitê de resolução de conflito, um comitê de gestão de crise. Pronto, resolveu o assunto. 3, 4. Você vai ter um que é um cara que lê bem. Esse cara, ele olha para as pessoas, ele consegue enxergar através delas. Ele consegue enxergar por meio delas. Cara, essa companheira é impressionante. Parece que tem bola de cristal. Ela olha, fala que o cara vai fazer isso, o cara faz. Não é, gente. Tem gente que está acostumada, tem gente que segue carreira nisso. Tem gente que cresceu nesses ambientes que permitiram ela evoluir nesse ponto. Às vezes ela é fraca, é mais fraca em outros requisitos, mas nesse ela é fortíssima. Chama, porque é bom. Separar os relacionamentos pessoais do interesse. Dificílimo, mas cuidado. Quantas vezes vocês não irão esbarrar num amigo, num companheiro muito amigo envolvido no conflito? E quantas vezes vocês vão cair na real de que esse amigo é a parte que não está certa? Isso é o pior de tudo. É a mesma coisa quando eu chego no escritório, eu falo para as advogadas assim, meninas, é horrível quando a gente descobre que a gente não está do lado certo, né? Mas faz parte da profissão. A gente tem que dar a melhor defesa possível, às vezes. Mas vocês têm que conseguir separar isso. Quer ajudar na intermediação? Quer ajudar a resolver o conflito? Lembra que a imparcialidade é essencial. Apresentar propostas concretas tem parte da proposição do que eu falei, ser propositivo. E saber falar e ouvir. Lembrar que se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro, tá? Por fim, vamos ver os tipos de negociadores que existem. Aqui são algumas habilidades, né? Da proatividade, orientar-se por metas e objetivos, assertividade, ser claro, muito claro, né? Mas o que me interessa é o seguinte, vamos ver os 4 tipos de negociadores antes da gente concluir a palestra. Os americanos encontraram, os consultores americanos encontraram 4 tipos de negociadores básicos. Os 2 primeiros, vamos lá. 1 é o catalisador. Pode passar. Quem é o catalisador? O catalisador, pensem aí na tela, vocês estão olhando na tela os amigos de vocês do clube e do distrito. Pensem quem é quem. Quem é o catalisador? Catalisador, o que é um catalisador? É um agregador. O catalisador no mundo, na química, na física, o catalisador ele traz algo em união. Ele é um cara criativo, entusiasmado e alegre. Ele faz muita coisa ao mesmo tempo. Né? Aquele cara que não tem tempo para nada, mas ele consegue. Só que por causa disso, ele nem sempre é um bom cumpridor daquilo que ele promete. Ele tenta. Mas o que ele tem de vantagem também? Ele convive bem com as pessoas, ele é muito claro. Ele é um cara que gosta de mudança, isso é bom. Ele não se incomoda com isso. Você tem um apoiador social, o nome já diz. Olha a figurinha lá embaixo. Todo mundo dando joinha pro cara. O cara é amigo de Deus e o mundo. Ele se relaciona com todos. Ele é amável, ele é compreensivo, ele sabe trabalhar em grupo. Tem receio de magoar o outro. Nossa, Marcelo, isso é ótimo. Gente, nem sempre, viu? Nem sempre. Quem diz sim para tudo, acenda uma luz vermelha na vida. Aprender a dizer não é libertador. Estou falando isso, juro para vocês. Eu estou em 23 anos de rota, eu ocupei todo o cargo possível e imaginável no distrito. Eu já tive no sempre sim, e hoje eu aprendi a dizer não. Melhora. Primeiro, as pessoas não morrem. A gente acha que elas morrem quando a gente diz não. Elas não morrem. E elas até te surpreendem. Elas até te surpreendem a capacidade de absorção.
Ai, mas tem uns que ficam magoadinhos, não tem? Tem, mas o apoiador social ele tem esse ponto de melhoria, ele precisa trabalhar isso. Não trabalha metas, porque a meta pode ser uma coisa boa para resolver o conflito, mas ele é um bom ouvinte, ou seja, o catalisador ele talvez seja melhor, um pouco mais organizado, não como o próximo que a gente vai ver, o terceiro, mas o apoiador social é um cara que é amor e carinho puro, ele vai resolver pela afetividade. Porque quando vocês me perguntarem qual dos quatro a gente elimina, nenhum. Os quatro são tipos de companheiro, tipos de perfis válidos. Entendam só o que cada conflito precisa. Olha o controlador. É um cara que vai na frente, ele não tem medo. Ele é arrojado, ele assume risco, ele toma decisão rápido, só que ele é totalmente eu. Ele não trabalha em grupo. Tem muita dificuldade para se relacionar, por isso que ele não quer ouvir. Ele fala, resolvo do meu jeito. É aquele cara que o presidente vai lá e fala assim, me ajuda com isso? E ele fala sem ter medo nenhum o seguinte, quer que eu resolva? Eu resolvo. Mas eu resolvo do meu jeito. Entendeu? E aí é um cara que geralmente não admite ingerências, interferências ou até colaboração. Mas jura por Deus que tem gente assim que resolve conflito? Tem gente, vocês se surpreenderiam. O cara é capaz de resolver um conflito. Olha, o projeto é o objeto do conflito. É capaz de ele mirar no projeto, resolve o projeto e fala assim: bom, resolvi, acabou o conflito? Não, mas você não conversou com a gente, não precisei, resolver direto na fonte. Então, o controlador, ele pode ser uma pessoa para um conflito X. Vocês têm que olhar quem que vocês querem chamar para cada conflito. E tem um analítico. Eu falei que o Torce aqui no nosso distrito, que é um governador, que é um engenheiro da Petrobras aposentado, era analítico, ele ficou bravo. O analítico é um cara sério, organizado. Ouve bem, tem muita paciência, mas é o cara das regras. É o cara que demora para decidir. É o cuidadoso, controlado, seguro. É o cara que você vai chamar para resolver um conflito. Ele vai falar assim: bom, gente, eu fiz um Excel para resolver esse conflito. É isso que ele vai te dizer. Eu fiz um Excel ou eu criei um app. Baixem um app aí, eu criei um app de conflito que é mais fácil. Se você preencher o Google Forms, ele vai resolver o conflito. Esse é o analítico. Serve também? Claro que serve. Você vai dizer assim, quem tu é, Marcelo? Eu sou um misto de apoiador social com o catalisador. Eu não sou nem controlador nem analítico. Mas não vou mentir para vocês. Às vezes você conduzir, quase que manipular, é uma coisa que pode ser bem necessária. Tá? Aldo, você está disparando aí os slides, cuidado. Então, isto posto, nós chegamos a essas três telas. O que os consultores americanos propuseram? Eu tirei isso de três consultorias diferentes. Escolha qual gestor de crise você se identifica mais. Aquele esquilo que fala... O esquilo está falando o seguinte, calma, eu tenho tudo sob controle. É esse aí? Você é aquele cara que chega causando e você apavora mais do que resolve? Tem um cara desse lá no clube de vocês. Vocês vão lembrar disso. Aí você tem o segundo. É aquele que cheio de si é o Google, né? Não, eu sei exatamente o que fazer aí. Aí daqui a pouco ele fala assim, não, mas para pensar bem, pensando melhor, eu não sei exatamente o que eu vou fazer. É o cara que gosta de dizer que sabe, mas no fim ele não sabe nada. E o terceiro tipo é aquele com a cara de perdido, que chega lá e fala assim, cara, eu não tenho um plano nenhum para resolver essa situação, eu não me preparei, eu não ouvi ninguém, eu não montei nada, eu não tenho um grupo, eu não sei quem identificar. Então não sejam pegos de calça curta, gente. Preparem-se para isso. Ah, Marcelo, mas pode ser que eu nunca tenha um conflito. Ótimo! Bom para você. Mas você está preparado para isso? Te ajuda muito. E aí vamos encerrar falando do seguinte: a fábula dos dois lobos. Eu quero encerrar com isso. E depois eu vou fazer uma citação aqui antes de encerrar. Essa fábula dos dois lobos é uma fábula dos índios Cherokee. E ela é muito conhecida no mundo empresarial porque ela é usada muito em treinamentos. O ancião de uma tribo Cherokee chamou todas as crianças para conversar. Chegou para as crianças e falou assim: eu tenho dentro de mim um grande conflito. É uma briga entre dois lobos. As crianças perplexas e falaram assim: mas é só dentro de você, ancião? E ele respondeu: não, é dentro de todos nós. E as crianças se recostaram. E que conflito é esse?
E aí, calmamente, ele explica: existem dois lobos dentro de cada pessoa. Um é o lobo do amor, do carinho e da compreensão. O outro é o lobo da ira, da intolerância, da agressividade e da raiva. E as crianças, atônitas com aquilo, fazem a única pergunta que seria cabível naquele momento: ancião, quem vence a batalha? E o ancião calmamente olha para as crianças e fala assim: o lobo que for alimentado. É simples assim, gente. Se você quiser aumentar uma treta e aumentar um conflito, ponha na cabeça que ele não vai diminuir. Ele só vai aumentar, se perpetuar e se alastrar. E logo, logo, o conflito entre dois será um conflito entre times, entre equipes, entre turminhas, entre panelas. Então, cuidado com os dois lobos. Vejam a frase de Chico Xavier e vejam se ela não é extremamente verdadeira. Eu gosto muito do Chico Xavier, acho um cara muito equilibrado. Quando a gente descobre que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, a gente compreende, prestem bem atenção, a inutilidade do orgulho, a tolice da disputa e a estupidez da ganância e a incoerência das tolas mágoas. Ou seja, não tem sentido nenhum. A briga, no fim das contas, quantas vezes a gente já não chegou no fim de um conflito, resolveu, olha para trás e fala assim, puta que eu... Desculpa, quer dizer, caramba, quanto tempo, energia e esforço empregado num negócio besta. Quanto tempo a gente ficou debatendo isso, perdendo com isso, quando a gente podia estar fazendo coisa melhor. Cara, quem nunca aqui? Quem nunca parou e fez essa reflexão? Caramba, não levou a nada no fim, hein? E é isso, Aldo, pode colocar no último, que tem os meus contatos, especialmente o pessoal de Minas, que não me conhece. Vocês já me conhecem muito aqui. O próximo. É isso, olha. Quem quiser me achar, sabe onde me achar. A Carmen me acha para vocês, a minha querida GDE junto comigo, a gente vai estar junto. Pode descompartilhar a tela. Espero não ter cansado vocês. A gente sempre consegue resolver isso de 30 a 40 minutos. Eu gosto, quando eu falo ao vivo, porque não sei se vocês perceberam na tela, vocês já viram quanto eu gesticulo, vocês imaginam ao vivo. Ao vivo é meio pirotécnica a coisa, mas eu gosto. Eu sou advogado, leonino e descendente de italianos e espanhóis. Não exijam de mim nada menos do que isso, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Governador, parabéns pela apresentação. Gostaria de abrir aqui o momento para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta, por favor, levantar aí no chat do Zoom, para que a gente faça aí Podem perguntar de casos reais, podem perguntar do que vocês quiserem. Estamos aí para isso. O meu clube, aliás, esqueci de falar para vocês uma curiosidade. O Rotary Clube de Santos hoje é o maior clube do país. A gente, no dia 15 de maio, atingirá 180 sócios. Então, aí antes que alguém pergunte, qual é a frequência? 100 por reunião, aproximadamente. 100. É só 55% do clube, mas tá bom, né? 100 companheiros de Rotary numa reunião. Então, o que vocês imaginarem de conflito, gente, a gente tem, tá? Temos para todas as cores, todos os gostos. E temos que aprender a viver com o gigantismo. Não é fácil. Parece fácil. Não é. Vamos lá. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Presidente, primeiro pode fazer uso da palavra. Olá, Vladimir. Boa noite, governador. Primeira coisa a ser dita é que gostei muito, muito do exemplo que você deu sobre o livro do José Saramago. É uma coisa que nós estamos, assim, em termos de associados e até mesmo de frequência, longe do Rotary Clube Santos. Mas a conclusão que eu chego é que a vaidade atrapalha a empatia.
Eu estou no fim do mandato, passando a bola aí para nossa amiga e companheira eleita, presidente Michele, e não consegui, pelo menos até hoje, unir o grupo, por dificuldades pessoais, por dificuldade de todos, né? Que não é privilégio de nenhum ser humano ter dificuldade aí. Mas fica aqui já de antemão meu agradecimento aí pela palestra, pela presença. Aprendi muito. Ainda bem que está gravado, porque eu acho que absorvi só uns 10%. Vou assistir mais umas 10 vezes para ver se eu absorvo uns 50%. Parabéns, obrigado. Isso. O mais importante, Vladimir, talvez seja você ter dado um pontapé inicial, que é a continuidade que a gente tem buscado no Rotary. A Michele pode dar sequência nisso. A busca, ela é incessante, isso não vai acabar nunca. A busca de uma harmonia, o conflito, é o que eu falei, ele pode existir. Se a gente debater as coisas e construir, valeu, valeu, entendeu? O que não pode é perpetuar. O Luiz Carlos, que me convidou para falar no Paraná, quando ele me convidou, ele falou, cara, as pessoas andam brigando muito. Eu quero que você fale aqui, porque eu estou vendo que as pessoas estão brigando muito. E aí o Luiz, ele ia comigo nas salas do PETS antes da plenária, e ele, no discurso dele, ele falava assim, fujam do conflito. Fujam do conflito. Mas quando eu fui falar na plenária, eu falei assim, quando ele diz fujam do conflito, ele não está querendo dizer para você não resolver o conflito como líder, ele está dizendo não seja o conflito. E o que a gente às vezes encontra que é triste na instituição, e da maçonaria também é, viu? Eu sou maçom há muitos anos, há 20 anos. E no Lions também é, e na Associação de Bairro também é a gente ver que o líder acaba sendo o maior pivô dos conflitos. E tem que ser o contrário, o líder tem que ser o maior resolvedor, tem que ser aquela pessoa que busca justamente compor. E o que a gente tem visto, e é bom estar aqui com todas essas lideranças, para falar, gente, não sejam um conflito, ajudem a resolver o conflito. Vamos lá. Próximo presidente eleito, Diego Rinaldi, de longa data. Tá sem áudio, Diego. Estão me ouvindo? Agora sim. Parabéns ao Pedro, tudo bem? Boa noite. Parabéns ao governador Marcelo pela palestra. E eu queria fazer só um apontamento que é, do ponto de vista curioso, né? Eu sou advogado criminal, alguns dos companheiros sabem disso. E, Marcelo, eu não sei se você se recorda, mas quando começou a ingressar dentro da perspectiva do processo penal negocial, para negociar os acordos de colaboração premiada, eles chamaram os civilistas para fazer isso. Porque nós, advogados criminais, nós não temos o hábito de negociar. Exato. Nós não temos o hábito de ponderar isso que você havia mencionado, de algo ser bom para todos, né? O que é bom para mim, o que é bom para você, eu cedo um pouco. No caso, o órgão da acusação oficial também cede um pouco, então nós chegamos ali num consenso. Então, no início dessas colaborações, os civilistas, que é o seu caso, né, que lida com direito empresarial, direito civil, eram os verdadeiros negociadores dessas colaborações premiadas. E agora, né, a gente vai pegando essa perspectiva negocial, né, do dilema do prisioneiro e tantos outros exemplos de que você tem que ceder um pouco para poder receber alguma outra coisa em troca, esconde aqui, esconde ali, né? E o Rotary é lidar com pessoas, né? E agora fugindo um pouco da área do direito, né, para não ficar maçante para os companheiros que não são da área, né? E ainda mais clube pequeno, né? Que no nosso caso, meu, da Malik, né, que somos do Rotary Clube de Itaém, clube pequeno, parece que o conflito ele reverbera mais porque são poucas pessoas, né? Então, parece que as discussões acabam tomando uma perspectiva maior do que realmente são, inclusive, né?
Exatamente, exatamente. Muito bem lembrado, Diego. Esse lance da justiça é muito interessante. A gente no cível, a gente negocia o tempo inteiro, fala o tempo inteiro. O trabalhista é pior, é que o trabalhista, a negociação, ela é meio selvagem, né? Ela é meio selvagem e vale, às vezes vale um vale tudo. Eu tenho 3 advogados trabalhistas no escritório justamente que eu não quero me meter, não gosto. O cível é mais árduo, então a gente é talhado para isso, né? Mas negociar o tempo todo é importante. O clube pequeno, cara, o conflito é mais, ele é concentrado, é como um perfume extremamente forte. É pior porque você tem menos espaço para convívio, né? Você convive num espaço muito pequeno, é difícil. Vamos lá, próxima. Próxima, Denise Civilis. Falei Isso. tanto dela ou ela aí, gente? Tá vendo só? Eu fico só vibrando aqui, governador. É uma delícia te escutar. É um tema que me é muito caro do meu dia a dia. E eu queria trazer 2 pontos. O primeiro é que uma vez eu escutei um ditado que eu acabei adotando para mim quando a gente fala de consenso, né? Que o fato de que para existir um consenso não precisa existir unanimidade. Então ele diz assim: inside voices, outside voice. Então, assim, enquanto a gente está discutindo dentro do clube, enquanto a gente está ouvindo ideias diferentes, posicionamentos diferentes, todo mundo tem voz, todo mundo fala, dá a sua opinião. A partir do momento que a gente bate o martelo, a gente sai dali, é o one voice. Né? Então, eu achei isso muito, muito interessante. Agora, a minha pergunta é em relação aos 3 caminhos possíveis quando a gente fala de conflito, que foi o início da sua fala, né? A gente pode evitar, a gente pode adiar e a gente pode confrontar. O ideal é que a gente confronte para evitar o elefante no meio da sala, mas existe alguma regra, alguma dica para a gente decidir diante de um conflito, se não é melhor, de repente, adiar, ou se não é melhor evitar para que aquilo não cresça, para que deixe que, de repente, ele se resolve sozinho? Sim, eu acho que primeiro é uma avaliação essencialmente de momento e de pessoas. Eu acho o seguinte, primeiro, momento. Você vê possibilidade de que isso realmente se dissipe? Então, essa é uma pergunta válida. Tem coisas que não vão sair dali. O bode na sala, às vezes, ele não vai sair sozinho, ele não vai andar para fora da sala. Sim. Então, por exemplo, se há uma divergência sobre um projeto e o projeto depende da resolução da divergência, não tem como adiar. Senão o projeto não anda, né? Agora, olha, o projeto depende que aconteça tal coisa, e até que aconteça tal coisa, a gente não sabe para que lado, se a gente vai mais para esse lado ou mais para aquele lado. É melhor esperar a ocorrência daquela condição. Por isso que eu falo que é muito temporal. Você tem que ver o momento. Eu não acho que tudo tem que ser, vamos sair enfrentando, vamos sair para cima, calma. Eles se xingaram ontem, calma, entendeu? Não adianta querer resolver as coisas de cabeça quente, é pior. É pior. Então, muitas vezes, você tem que contar até 1000, esfriar um pouco e deixar esfriar, deixar os ânimos. Olha, espera 2 dias, 3 dias, vamos marcar. Marca uma data, mas não precisa marcar para amanhã de manhã. Perfeito. Olha, vamos conversar na semana que vem sobre o assunto. Até semana que vem, muita coisa já pode ter acontecido. Então, eu acho, Denise, tem que ter um timing, sim. Por isso que eu não gosto de gente que vem peremptoriamente e fala assim, tá errado adiar, tá errado. Não, pode ser que não. Pode ser que não seja naquele. Resolver pode ser o único caminho em alguns casos. Pode ser inevitável. Mas eu não sou o contrário a você respeitar o tempo, tá? Eu acho que tem que respeitar muito o tempo olhando para as pessoas. O quanto essas pessoas vão sofrer, vão se martirizar e vai doer neles se a gente não resolver isso agora. Dá para esperar? Então, esperemos. Né? Perfeito. Obrigada e parabéns. Elaine, companheira do Rotary Club Diadema Florial. Boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade. E, Marcelo, eu não sei se é uma realidade que eu acompanho aqui na minha região, mas o pós-pandemia, você acredita que influencia muito na questão das pessoas não, de repente, deixarem para lá
E esse deixar para lá, às vezes, compromete muito o rendimento também de um clube ou de uma ação. Eu comecei, Elaine, falando do pós-pandemia, por quê? Porque eu acho que intolerância ela é hoje o maior mal da sociedade brasileira, talvez mundial, né? Eu acho que a intolerância é um problema grave e eu vejo esse problema agravado pós-pandemia. As pessoas, ao ficarem sozinhas, a gente atingiu ápices de doenças ligadas à ansiedade, angústia e desespero inacreditáveis. É que as pessoas que não são ligadas na área da saúde, elas nem olham para isso, mas vai procurar isso. Vai procurar estatística de onde a gente chegou pós-pandemia. Isso levou muita gente também à agressividade. A gente ficou arredio, a gente ficou trancado em casa sem conviver com o próximo. Muito tempo. E assim, o MEC tinha feito uma projeção que cada 6 meses sem aula poderia custar 3 anos de recuperação. Não pensem que é diferente com a nossa personalidade, não pensem que é diferente com o nosso eu. A gente não se recupera no mesmo período da pandemia, a gente pode ter marcas muito mais profundas. A minha especialidade maior hoje no direito é imobiliário e condominial. Você não tem ideia das coisas que a gente vê hoje em condomínio. As pessoas não conseguem conviver entre si. Os grupos de WhatsApp são verdadeiras arenas de ofensa. Eu falo para os meus clientes que são síndicos profissionais, fiquem longe de grupo de WhatsApp. Não participem de grupo de WhatsApp de condomínio. Toda frase começa com eu acho isso, eu penso isso. Ninguém pensa em coletivo. Ninguém propõe nada. Cada um quer dar a sua opinião para prevalecer sobre a do outro. Então, eu acho que essa intolerância é algo que a gente precisa estar muito de olho, porque isso acaba respingando em todos os outros campos da nossa vida, né? Família, trabalho, Rotary. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, mas eu acho que isso está muito quente na gente. A pandemia está muito quente na gente. Talvez tenha aqui algum psicólogo, algum psiquiatra que trata isso até com medicação, entendeu? Mas talvez tenha aqui um terapeuta que possa falar, se entende diversamente do que eu estou falando, mas eu vejo isso, é muito claro isso para mim. As brigas de vizinhos são ridículas. Tem gente que liga no meu escritório para saber se pode processar o vizinho porque ele está fumando na varanda dele. Aí eu falei, fumando o quê? Deixa eu entender. Cigarro. Aí eu falei, gente, a varanda é do apartamento dele. Ah, mas sobe para o meu. Eu falei, não dá para chegar tanto. Infelizmente, a propriedade privada de condomínio, ela pensa isso. Entendeu? Aí vem... Eu fiz um post, Elaine, fiz 2 posts esses últimos dias falando sobre o Airbnb em condomínios residenciais. Isso gerou um movimento, uma revolta de alguns, mas a maioria aprovou. Teve um que teve 360 mil visualizações. De tanto que as pessoas querem discutir isso. Por quê? Porque quem faz locação de Airbnb acha que tem que poder, pode. É um absurdo não deixar eu mexer na minha propriedade como eu quero. Eu falo, copropriedade. Copropriedade. Não é propriedade individual. E aí as pessoas, eu tinha esquecido disso. Por quê? Porque a língua é mais rápida que o cérebro, nesses casos. A pessoa fala primeiro, depois ela pensa no que ela falou. Entendeu? E isso é muito comum, tá? Fazendo a análise do que você me falou, eu ainda estou muito preocupado. Acho que a gente tem que trabalhar muito na harmonia, na tolerância, nos trabalhos em grupo. Gosto muito de dinâmicas por causa disso. A gente fomentar isso nos nossos clubes de Rotary, trabalho em grupo. A gente está fazendo um serviço, não é para o nosso clube de Rotary. A gente está fazendo um serviço de vida e sociedade, de comunidade, de convívio entre nós. Então, a gente precisa refletir. Charlie. Obrigada. Charlie, companheiro, pode abrir o microfone? Pode ligar o microfone. Está desligado o microfone. Sem microfone, Charlie. Acho que agora sim. Tudo bem? Tudo bem. Vamos. Agora sim. Marcelo, tudo bem? Parabéns pela palestra. Pedro, presidente do Rotary Clube de São Vicente Carvalho. Eu queria só sair um pouquinho sobre os conflitos de dentro do clube, dentro do Rotary, dentro dos rotarianos e nas pessoas. Como é que você vê, Marcelo,
a saída do Rotary, ou a participação do Rotary em resolução de conflitos, participando ativamente das guerras, dos conflitos entre nações, dos conflitos entre países, estados e pessoas, de um modo geral, fora do Rotary? Olha, Charlie, a gente gosta muito no Rotary, né? E eu acho que quando a gente bate no peito para falar alguma coisa, a gente tem que entender que isso traz responsabilidade, né? O Rotary gosta muito de falar, nós temos cadeira na ONU. Nós estamos presentes em mais países do que na ONU. Então, o discurso não pode ficar só na boca, só no papel. Ele tem que passar para a atitude. Então, eu acho que promover debate, promover programas de... Quando a gente fala das bolsas Propaz, a gente está formando embaixadores para levar essa mensagem para lá e para cá, é o que a gente procura. No Brasil, por que a gente ainda, a Bolsa Propaz não é um programa tão presente? Porque a nossa resolução de conflitos hoje é interna. Você sabia que se eu propuser para a Fundação Rotária criar um núcleo de promoção de paz dentro de uma favela para tentar apaziguar algumas comunidades, eles abraçam. A Fundação investe dinheiro nisso. Se eu entrar com a Polícia Militar num programa de reeducação ou num programa de ressocialização de detentos, por exemplo, eu entro em resolução de paz e conflito. A gente está falando entre estados soberanos, a tua pergunta foi essa, mas eu estou falando do que é a nossa missão. A nossa missão de resolução de paz é violência urbana, trazer, de repente, pessoas que estão marginalizadas para dentro da sociedade. Então, ela é uma missão mais ampla. Mas eu acho que o Rotary, por exemplo, o Rotary Mundial, o Mário César, que vai ser presidente mundial de Rotary agora, ele tem acesso a chefe de Estado. Ele estava outro dia jantando com o presidente de Portugal, primeiro-ministro de Portugal. Então, ele tem acesso hoje a lideranças, ele pode chegar e falar assim, olha, eu queria ir para Israel, queria que o Rotary de Israel tentasse me colocar em contato aí com o premier. Vamos conversar com ele. Entendeu? Não é ele que seria a fazer isso agora, seria o Gordon McNally. Mas que a gente tem que mostrar, cara, eu concordo. Eu acho que a gente tem que mostrar que a gente tem a nossa bandeira, que é uma bandeira de paz, que é uma bandeira que não tolera esse tipo de guerra. Pouca gente sabe, o intercâmbio de jovens, o IEP, é um programa que materializa a busca pela paz mundial, a internacionalização do Rotary e a busca da paz mundial. Por quê? Porque a gente manda embaixadores entre países. Não é incomum você escutar que uma jovem iraniana foi morar nos Estados Unidos, países que politicamente se odeiam, e aí quando uma menina dessa vai morar nos Estados Unidos, eles falam assim, meu Deus, como em nome de Deus ou de Alá a gente pode odiar você e se você e a gente se ama? Isso acontece, cara. É impressionante. Eu fui intercambista, eu morei na Bélgica, a gente morou lá, os mexicanos e os americanos, 20 anos atrás, 30 anos atrás, era muito incompreendido. Os americanos achavam que os mexicanos eram um subpovo deles. E eu presenciei, aos 18 anos de idade, 2 mexicanos sentarem com 8 americanos e falarem assim, senta, nós vamos explicar algumas coisas para vocês. Eu vi isso acontecer. Eu vi isso como missão. E os americanos ficarem embasbacados, porque eles não sabiam nem que tinha luz elétrica em alguns lugares do mundo, porque estavam fechados dentro deles. A internet ajudou muito com isso. Mas a gente precisa olhar para as outras missões que a gente tem no Rotary, e a paz e a compreensão mundial é uma das maiores. Você foi muito feliz na tua colocação. Gostei bastante e a gente precisa levar isso como bandeira assim. Governador, tem aqui uma pergunta no chat do companheiro. Deixa eu ver só um minutinho. Henrique Paulo Brim, do Rotary Clube de Cascavel, Sonhar, do Distrito 4.640. Ele falou que está sem microfone, então eu vou ler aqui a pergunta dele. Em que momento do conflito, até considerando os 7 passos apresentados, é melhor chegar à conclusão de que solicitar a saída de uma das partes é melhor do que perder todos os envolvidos? Ou não devemos considerar tal possibilidade? O grande problema, Henrique, eu não acho que é você falar assim, não, a gente precisa eliminar um dos polos do conflito, senão a gente perde todo mundo. O problema é qual? É qual? Você vai escolher um lado como? Né? Fazer o papel do juiz é muito difícil, né?
Mas eu acho que a partir do momento que a gente já está chegando, eu acho que o diálogo abandonado, para mim, é o ponto crítico. É o ponto crítico. Porque o diálogo abandonado é o quem se importa. É quando um já não começa a ouvir o outro. Porque os 3 últimos passos são aquele do inimigo, da hostilidade aberta e o da saída. Esses já são degringolados, esses já são péssimos. Esses já tá, a coisa já andou mal. Nós já estamos no fundo do poço aí em matéria de conflito. Então, eu acho que na fase do diálogo abandonado é uma fase para talvez uma atuação e uma decisão mais crítica e mais incisiva dos mentores, das pessoas que estão cuidando disso. Agora, tomar essa decisão, eu não queria estar na pele de alguém que tem que tomar uma decisão. Olha, vamos mandar ele embora do clube, vamos expulsar aquele ali. A menos que você já tenha visto que é uma coisa, por exemplo, o cara cometeu um ilícito. Aí não precisa muito ir para o conflito, né? Vamos lá, Dona Ivone, pode falar. Só ligar o microfone e falar. Tá mudo ainda. Alguém tem que abrir para ela, Pedro? Aí, Oi, abriu. Ivone, não Agora liberou o áudio ainda. já liberou, já liberou. Pode falar, Ivan. Boa noite, pessoal. Eu só queria dar uma palavrinha aí a respeito do nosso clube, Vicente de Carvalho. O meu Vladimir disse que não conseguiu assim uma união total, sei lá. Eu acho que não, eu acho que a gente é muito unido, nosso clube é uma maravilha, o Pedro é meu padrinho. Então, não temos assim, desarmonia. Se tem, eu nunca vi, viu? Porque a gente está sempre juntos e sempre bem. Então, o nosso clube está de parabéns. Tá Olá, bom? Vladimir. Era só isso. Viu, Vladimir? Obrigado, Ivone. Grande companheira. Ótimo, um ótimo elogio aí para Obrigado, fechar bem a obrigado. noite hoje, hein? Nossa Obrigado última, mesmo, de verdade. nossa, Agora, a minha presidente, vamos lá, Michele, minha eleita, minha presidente de Rotary eleita, vamos lá. Boa noite a todos. Eu acho que esse lema ele não poderia ser melhor e acredito que o que eu tenho visto é uma simbiose. Estamos todos já envolvidos pela magia, né? E eu também não poderia, eu acho que não poderia ter sido outro lema a me representar, porque eu sempre vi o Rotary dessa forma mesmo, de uma forma mágica. E aí a gente vem, eu só vou retomar aquela parte que a gente vem de um período pós-pandemia. Então nós nos eu conheci o clube já dentro do período de pandemia, né? Muitos eu não conhecia antes. E eu acredito que todos nós vivemos momentos difíceis e alguns ainda vivem, né? Perdas e tudo mais. Então, eu acredito que essa união que a Ivone fala é o que faz a diferença. Então, o olhar de empatia, o carinho pelo próximo, pelas diferenças, porque somos todos, somos um grupo pequeno, mas bem plural, né? Bem diversificado. Então, é esse olhar para essas diferenças que eu acho que faz com que a gente sinta esse clima mesmo, né? Entendo que a dificuldade que deve ser estar presidente, estarei no próximo ciclo, mas o grupo abraça. Rotary é muito mais do que um indivíduo, ou presidente, ou governador. Rotary é o clube, é a ideia, é o que a gente compartilha de interesses, né? Em mudar o mundo mesmo. Então, eu até ia abaixar a mão quando a Ivone falou, mas é isso mesmo. Acredito que a gente esteja nessa sintonia. Não conseguimos fazer tudo, porque a gente quer fazer muita coisa, e é um ano só, né? Quando eu montei minha agenda, eu falei, não dá, é só um ano. Mas cada um dá o seu melhor. E era sobre isso que eu queria falar. E agradecer suas palavras. Me identifiquei muito. É isso. Bom, Muito obrigada. que bom.
todos juntos esse ano. Todo mundo aqui nessa tela vai comigo, com a Carmen, com o Luiz Carlos, a gente vai junto aí. Tem que mudar o máximo que a gente puder ao mundo. É um ano, mas é um ano que a gente tem que se entregar. É isso. Bom, para finalizar, governador, não temos mais perguntas dos companheiros. Eu gostaria só de fazer aqui o anúncio dos clubes companheiros que estiveram presentes aqui durante a nossa reunião. Teve o pico de 63 pessoas. Tivemos aqui a presença da governadora eleita 2024-2025, Carmen Rodrigues, do Distrito 4.560. Silveira Dantas, que é o EGD 2020-21, também do mesmo distrito, 4.560, do Rotary Clube de Varginha. Elizabeth Braga e Bruno Pimenta, também do Rotary Clube de Varginha. Luiz Carlos Alves de Oliveira, governador eleito do Distrito 4.640, do Rotary Clube de Cascavel União. Henrique Pedro Brem, do Rotary Clube de Cascavel Sonhar, ambos do Distrito 4.640. E do Distrito 4.420, governador, nós tivemos aqui a presença de 22 clubes. Então, foi uma presença bem, apesar de poucos companheiros por clubes, tenho certeza que irão disseminar aí nas suas casas, né? Então, tivemos a presença do nosso governador cidade designado, 26, 27, o Ronaldo Gazawara, do Rotary Clube Brasil-Japão, o Edson Galindo, presidente do Rotary Clube de Bertioga Forte, a Josi Jags, Paulão, do Rotary Clube de Praia Grande, Forte Itaipu, que é GA 2024-25, a Angélica Santos Peralta, também GA 24-25, literal 3, do Rotary Clube de Cubatão de Casqueiro, o Diego Renaud, que é o presidente eleito do Rotary Clube de Itanhaém, Elise Sibires, do Rotary Clube de São Paulo Interlagos, segunda secretária, 24-25, a Júlia Nascimento, do Rotaract Guarujá, Dragão do Mar, presidente eleita, e agora os companheiros dos clubes, do E-Clube, Luiz Lima, do Rotary Clube de Cubatão, Carlos Henrique dos Santos, Rotary Clube de Diadema Florial, Elane Cristina, do Rotary Clube de Itanhaém, também Malita Trovati, do Rotary Clube de Praia Grande, Forte Itaipu, Caio Ruiz, Rotary Clube de São Caetano do Sul Olímpico, Charlie Cury, Rotary Clube de São Paulo Anchieta, Carlos Adriano Pérez Pinto, do Rotary Clube de São Paulo Parque Ibirapuera, Nite Caivano, do Rotary Clube de São Paulo Sudeste, Paulo Santos, do Rotary Clube de São Paulo Vila Mariana, Celi Carlota, do Rotary Clube de Santo André Norte, Rodenei Lemos, do Rotary Clube de Santos, Antônio Taveira, do Rotary Clube de Santos Aparecida, Silvio Antelo, do Rotary Clube de Santos Brás Cubas, Leila e a Suzy Guedes, do Rotary Clube de Santos Monte Serra, André Luiz Franco, Rotary Clube de Santos Porto, David Walton, Rotary Clube de Santos Praia, Sérgio Piedade e Maurício Samogin. Além também da presença da Cláudia Supup, Arthur Ferreira, Elisângela Vilela Caldas Canizaro, Davi Canizaro, Pedro Canizaro e o Bonato. Então, essas foram as presenças que abrilhantaram a nossa noite. Presidente, fala a sua. Bom, para encerrar, agradecer o nosso palestrante, presidente eleito, que nos ensina bastante. Mas uma coisa que eu friso sempre eu jamais conseguiria citar essa quantidade de participantes aí que o meu companheiro Pedro Henrique de Carvalho Tucunduva citou. Mas, independente disso, obrigado pela presença de todos. A governadora eleita, a Carmen, do 4560. Mas uma coisa que eu sempre destaco, os meus companheiros e companheiras de clube, Guarujá Vicente Carvalho, sempre me carregaram nos braços, sou muito grato a isso. Não vou citar o nome de cada um, até que o Pedro já citou o nome de vários, mas muito obrigado pela presença de todos. E para encerrar, eu peço uma calorosa saudação rotária a todos os participantes e ao Pavilhão Nacional. Valeu, gente. Podem abrir o microfone aí, fiquem à vontade para
fazer algum comentário aí que quem quiser. Valeu, Valeu, gente. Marçaioli. Muito Feliz. bom, viu? Valeu, gente. Pessoal, Parabéns. Parabéns, vamos tirar uma governador. Um foto aí, abraço a pessoal. todos. Boa noite. Pessoal, podemos temos tirar uma uma foto? Boa foto aí. noite. Vamos ver Grande se a abraço a gente Pessoal, todos. vamos consegue tirar uma tirar. foto? Se eu só puder esperar só um minutinho só, vamos fazer uma foto rapidinho, tá bom? A conferência está chegando, hein? Estamos Bora esquentando lá. os motores. Se vocês puderem abrir a câmera também, por favor. Vai lá, Pedro. Quem não tiver com a câmera aberta, Não sai Aproveitar esse na foto. minutinho aí da foto, agradecer o Marcelo, o governador Marcelo, pela palestra fantástica, e o Clube de Varginha, a Roda Clube de Varginha, que foi um clube anfitrião, teve a presença de vários companheiros, eles fizeram lá uma projeção numa reunião e participaram aí com uma fotozinha só no painel, mas estavam lá em um grupo grande. Obrigado, queridos. Show, Paulo. Vamos lá, então. Pode tirar, Guilherme. Aproveitando que na foto pode falar, agradecer também a presença da próxima presidente da ASFAR, Santos, a Rita, que teve aí. Ah, Rita, Valeu, Aldo. Um abraço. Ah, Rita, lá, Obrigado, lá embaixo. gente. Oi, pessoal. Obrigado, Gente, hein? obrigado, viu? Excelente. Tchau, dia. tchau. Obrigado, noite, Silvia. obrigado a Gente, todos. boa noite. Boa Parabéns, noite. governador. Noite. Boa Boa noite, noite, Marcelo. Ademir. Semana Marcelo. Beijo, Marcelo. Obrigadão. Tchau, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado, Marcelo. Muito bom, viu? Parabéns. Obrigado. Tchau, Beijo tchau. a todos. Um abraço a todo o pessoal aí de Santos e Guarujá e desse distrito tão grande aí, 4420 e demais, viu? Um abraço. Foi um prazer. Boa Tchau. noite. Obrigado, Muito obrigado. governadora Carmen. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa Obrigado. noite. Muito obrigado mesmo. Agradeço pela palestra, pelo convite que o Vladimir fez para assistir. Foi muito boa. Parabéns, está de parabéns, Marcelo. Nós gostamos muito aqui. Boa noite a todos. Obrigado, Elisângela. Elisângela está Continue preparando o nosso sempre- próximo. Sempre participando, Liz, que nosso próximo intercambista esse ano está muito em cima, mas pode ser para o ano que vem, sem problema. Pode contar com a gente. Sem dúvida. Nosso embaixador, né? Ô, companheiros, tem um iPhone Obrigado. aqui, ó. Ô, Walter, ele está mastigando aqui, ó. Ele foi o responsável para a gente fazer essa reunião conjunta. Sim. Ô, Walter, Zé Rita, Gotinha. obrigado e boa sorte na tua presidência no próximo ano rotário lá na ASFAR. Obrigada a todos, uma excelente palestra do doutor Marcelo, também sou da área dele, também não é nada fácil a gente resolver conflitos, né? Mas acredito que vai ser um excelente ano para todos aqui que estão presentes como presidente dos seus Rotaries, dos seus clubes, né? E um excelente ano para todos do ano 2024, 2025. Obrigado. Obrigado, Rita. Boa noite, Uma pessoal. boa semana para você. Obrigado pelas palavras. Pode parar a gravação, né, Paulo? Tá. Obrigado. Cadê?